Olá, nosso assunto de hoje é basicamente uma discussão sobre a teoria da exploração do socialismo e comunismo, uma teoria que foi atribuída a Karl Marx, né? Um pensador que na segunda metade do século XIX, acho que ele é um pouco antes, ele nasce um pouco antes, mas o pensamento dele é da segunda metade do século XIX, formulou a ideia de que a sucessão de modos de produção na história haveria de tal modo que um modo de produção iria superando o outro e o último modo de produção em vigor no século XIX era o capitalismo. Então Marx basicamente vai formular a chamada teoria da exploração, cujo princípio é a ideia de que o trabalhador recebe menos pelo trabalho que realiza, que é a chamada mais-valia, a ideia de que o trabalho valia mais do que o que o trabalhador recebe. Marx faz uma conta, a gente não vai fazer essa conta aqui, mas basicamente a gente vai mostrar que a conta está errada, ou a teoria toda está errada, porque ela parte da ideia de trabalho, de que a economia funciona partindo do trabalho e depois vai para o mercado. Não é o mercado que determina o valor da mercadoria, mas é a mercadoria que determina o valor dela dentro do mercado. É basicamente como se Marx diz basicamente algumas coisas bem interessantes e até absurdas de se acreditar, como por exemplo a ideia de que o trabalhador, quando ele compra uma mercadoria, ele não compra uma mercadoria por conta de sua utilidade, ele compra horas de trabalho. Então, quando uma pessoa vai a um açougue comprar carne, ela não está comprando carne pela utilidade, pelo sabor, pelo prazer de comer carne, mas simplesmente vai lá para consumir horas, comprar horas de trabalho. Basicamente, Marx diz que o valor trabalho vem antes do valor utilidade, ou seja, a quantidade de trabalho existente no produto vem antes, é principal em relação à utilidade que aquele produto tem para o indivíduo. Então, outra coisa que Marx diz é que se o empregado tivesse o controle sobre os meios de produção, se ele tivesse algum meio de produção, ele não seria empregado, preferiria ser empresário. O que ele quer dizer com isso também é que basicamente nenhuma empresa quebra, ou seja, se o trabalhador virasse empresário, ele seria um capitalista rico, burguês, porque a sua empresa não quebraria, porque basicamente ele exploraria a mão de obra. Todo o lucro do capitalista se dá pela exploração de mão de obra e não pelo valor da mercadoria no mercado. Então ele quer dizer o seguinte, que você tem uma fábrica de fazer cadeiras, todo o lucro, a cadeira é vendida por R$ 50 cada uma, o lucro dele não é quando essa cadeira vai para o mercado e essa cadeira que foi produzida por R$ 50 é vendida a 55. Marx vai dizer basicamente que a cadeira é vendida pelo mesmo preço de produção. Então você produz uma cadeira por R$ 50, ela vai para o mercado pelo mesmo valor de R$ 50. Ora, se você produzir uma cadeira e o preço dela, o valor dela no mercado é o valor de produção, significa dizer que o lucro do capitalista tem que vir de algum lugar. Para o Marx, o lucro do capitalista vem do sobretrabalho, de uma certa quantidade de trabalho que não teria sido paga. Então, nessa perspectiva, o mercado de consumo de cadeiras não oscilaria, ou seja, não haveria variação de preço. E a gente sabe que isso é um grande equívoco, porque a variação de preço é uma marca do mercado. Você vai no mercantil, hoje um quilo de cenoura está de um preço, na outra semana o preço já subiu, mas na outra semana caiu de novo. Então existe variação de mercado. Se não existisse variação de mercado, não existiria mercado financeiro nem bolsa de valores. Para que bolsa de valores se o mercado não oscila? Então, essa é uma ideia de Marx bastante equivocada. A outra ideia de Marx é de que não existe concorrência, ou seja, a pessoa vai no mercado comprar o preço da mercadoria pelo que está lá posto, como se não existisse concorrência, porque não há variação de mercado. Então, nesse sentido, nenhuma empresa quebra, porque a empresa vai sempre explorar o sobretrabalho dos indivíduos. Então, essa é a chamada teoria da exploração. Por que essa teoria fez tanto sucesso? Eugênio von Beaumarchais vai dizer basicamente que, pelo fato dos intelectuais da época serem
serem pouco capazes de dar uma resposta intelectual ao pensamento de Marx. O fato de que uma teoria que explicava a pobreza das pessoas dizendo que era culpa de alguém é sempre mais fácil de aceitar do que uma teoria que diz que a pobreza pode decorrer da falta justamente de iniciativa, de noção de empreendedorismo, e na verdade a pobreza decorreria da necessidade de mais capitalismo e não menos capitalismo, ou seja, o aumento do capitalismo debela a pobreza ao invés de aumentar a pobreza. Enfim, essas são as razões arroladas pelo Eugênio von Bombaverk, né, a teoria bastante apelativa, que ganhou bastante espaço. Um outro aspecto que eu destaco, além desse que o Bombaverk destaca, é o fato do Marx, da sua obra, ele dá voltas em torno de um mesmo aspecto da discussão que ele faz. Por exemplo, eu poderia exemplificar isso aqui com texto, mas eu vou exemplificar de outra forma. Por exemplo, ele diz, o céu é azul, só um exemplo. Logo, se o céu é azul, ele não é vermelho. Se o céu é azul e não é vermelho, logo ele tem apenas a cor azul como parâmetro de coloração. Então, é esse tipo de argumento que o Marx vai construindo na obra dele, que ele diz uma frase, em torno dessa frase ele fica rodeando, e parece que o pensamento dele é extremamente complexo, e não é. Basicamente, ele diz coisas bem banais, só que ele faz isso de uma maneira bastante sofisticada, e o que torna bastante difícil a resposta ao seu pensamento. Mas uma coisa que o Eugênio von Bombaverk destaca em relação ao pensamento dele, e em relação à teoria da exploração, é que Marx, quando ele, logo na abertura do livro Capital, né, quando ele fala que o mundo tem se tornado uma monstruosa produção de mercadorias, né, quando ele usa a palavra monstruosa, ele está denegrindo a importância da mercadoria na sociedade, mas quando ele fala de mercadoria, ele não considera todas as mercadorias no seu cálculo para a definição da sua teoria do valor, né? Ele considera sempre aquelas mercadorias que são produtos do trabalho ou que são produzidas em fábricas. Ele desconsidera o valor da terra na definição do valor da mercadoria, ele desconsidera as árvores, a madeira que é produzida gratuitamente, né, pela natureza, ele desconsidera a energia solar, desconsidera a energia eólica, energia solar é a energia mais moderna, mas ele desconsiderava a energia eólica que já era utilizada naquela época nos moinhos. Enfim, eles consideram uma série de mercadorias que teriam um impacto bastante considerável na definição da questão da mercadoria. Ele considera apenas mercadorias que são produtos do trabalho, e basicamente mercadorias fabris, né, que ele usa como parâmetro para a definição de valor. E a sua teoria do valor, como eu já expliquei antes, parte da ideia, ela é de dentro para fora, ou seja, é a mercadoria que define o valor dela no mercado e não o mercado que define o valor da mercadoria. Ele diz que o que define o valor da mercadoria é a quantidade de trabalho empregado nela e não a utilidade que essa mercadoria tem no mercado. É como se a pessoa fosse ao mercado e comprasse horas de trabalho de alguém. Horas de trabalho, você vai comprar um carro, você não vai comprar um carro pela utilidade, você vai lá comprar a quantidade de horas de trabalho que foram empregadas nele. Então, um outro exemplo que a gente mostra para dizer que Marx está errado é o fato de que para fazer um violino você leva uma quantidade enorme de horas de trabalho, precisa de madeira específica, precisa serrar, precisa lixar, precisa de uma série de processos que são extremamente demorados para construir um violino. No entanto, e leva bastante hora de trabalho. No entanto, para se fazer um iPhone, você leva menos horas de trabalho e um iPhone vale 10 ou 20 vezes mais do que um violino atualmente. Então, o que acontece com a teoria do Marx é que toda uma geração de pessoas foi considerando essa teoria como verdadeira, não houve crítica nenhuma, e os estudantes de escola pública do ensino fundamental, do ensino médio, foram levados a acreditar que essa teoria era verdadeira e não tinha opositores a ela.
de tal modo que, por exemplo, na América Latina, se vocês forem a uma escola de ensino médio e perguntarem quem é Karl Marx, todo mundo sabe, mas se perguntarem quem é Karl Menger, ninguém sabe. Stanley Jevon, ninguém sabe. Se você perguntar quem foi Che Guevara, todo mundo sabe, né? Então, o que acontece? Quando os nossos teóricos, os nossos referenciais de pensamento na América Latina são todos homens de esquerda, homens ligados ao socialismo e comunismo. E o problema dessa teoria é que ela termina, é uma espécie de ovo da serpente que vai levar todo um movimento político, ideológico. E o que isso tem a ver com planejamento? Tem a ver com planejamento porque o socialismo, o socialismo científico, é a base de um modelo de planejamento, de planificação da economia. O socialismo científico, que foi a base da Revolução Russa de 1917, é também a base teórica para a planificação da economia. A gente fala planificação da economia, é a mesma coisa que planejamento da economia, o que o Lenin e o Stalin fizeram na Rússia, que era basicamente dizer, o Estado diz quantos pares de sapato, quantos pares de meias, quantos sofás, quantas televisões, quantas cadeiras, tudo é planejado pelo Estado, né? Isso significa planificação da economia. Qual é a outra opção e qual é a outra alternativa em relação a isso? É a ideia de livre mercado, ou seja, o mercado de consumo e a relação entre oferta e demanda dentro de uma economia de ampla concorrência é que determina quantos pares de calçado, quantos quilos de açúcar, quantos óculos, quantos computadores devem ser produzidos e não o Estado. Basicamente, onde esse modelo de planificação da economia é estabelecido, o que se nota rapidamente é uma deterioração das condições de vida da população, empobrecimento, falta de alimentos no supermercado, incapacidade de consumo por falta de dinheiro, enfim, uma série de problemas que começam a acontecer. Bom, no caso do planejamento do Brasil, do planejamento da economia brasileira a partir da década de 40, não se pode dizer que é uma planificação de tipo da União Soviética, mas é um meio termo, que o socialismo no Brasil ele não vai gerar exatamente governos comunistas, mas vai gerar governos nacionais desenvolvimentistas, que é um meio termo, mas é mais próximo do socialismo do que do capitalismo. Então, os governos nacionais desenvolvimentistas ocorre um primeiro protagonismo do Estado sobre a economia, e uma tentativa de controle do Estado sobre o regime capitalista, chamado capitalismo de Estado, em que o capitalismo pertence ao Estado, ele é ruim para a população, mas o Estado se apropria dele, né, criando empresas como as empresas campeãs nacionais. O Estado chama a iniciativa privada para realizar obras junto com ela quando interessa para o Estado, quando não interessa, descarta a iniciativa privada. A iniciativa privada não tem protagonismo algum no modelo de desenvolvimento dos Estados Nacionais Desenvolvimentistas, que é o caso do Brasil, e a história brasileira é basicamente marcada por governos, por governo nacional desenvolvimentista. Mesmo na época do Império, primeiro reinado, segundo reinado, que se tem é um modelo de tipo do Estado controlando a economia. A gente tem vários exemplos, né, como o Barão de Mauá, que era um capitalista e que o Dom Pedro II fez ele de capacho, botou ele para emprestou dinheiro para o Dom Pedro para aquela guerra lá contra o Uruguai, e o Dom Pedro tinha clara visão de que o Barão de Mauá era um servo da coroa e não a coroa uma serva da iniciativa privada. Depois, no século XX, nós vamos ter a Primeira República, aquela República da Espada, que são governos do Exército, governos militares. Também a perspectiva do Estado controlando a economia, era Vargas, Estado controlando a economia, Juscelino também Estado, embora tivesse feito muita obra e fez bastante obra, fez uma capital nova, mas era Estado controlando a economia. Depois militares, na época dos militares também, Estado controlando a economia com um pouco mais de exceção, é verdade, houve uma maior abertura para a iniciativa privada. Depois nós tivemos Sarney, Estado controlando a economia, governo do PT, Estado controlando a economia. Então, o que a gente tem historicamente é um modelo de nacional desenvolvimentismo, e nós temos no Brasil o candidato à presidência, que é o pai
do nacional desenvolvimentismo mais ortodoxo dos nacionais desenvolvimentistas, que é o Ciro Gomes, que não é diferente do Lula, que não é diferente de nada do que foi feito no Brasil até hoje, com algumas raras exceções. É um político nacional desenvolvimentista que segue a mesma linha, a mesma ideia de pensamento, que sufoca a iniciativa privada no país e não permite que ela avance. Então, o modelo de planejamento que nós temos para a América Latina, que foi baseada na teoria da exploração, socialismo, comunismo e na ideia do Estado como protagonista para corrigir o problema, é esse daí, que é o chamado planejamento tradicional, lá destacado pelo Itiro Lida. Nós não temos no Brasil a cultura de planejamento estratégico situacional, não temos porque somos um governo nacional desenvolvimentista. O modelo que nós empregamos sempre é esse e às vezes tem uma ameaça de algum governo comunista, como já aconteceu no passado. Enfim, é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Qualquer coisa nos falamos posteriormente. É isso aí e até a próxima.